Bom dia, família! Bom dia! Bom dia para você que também está aí em casa, que é a nossa família também, né? Nós somos todos uma grande família celestial. Bom dia, irmã Juliana. Bom dia, irmã Jennifer. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! E eu quero contar uma coisa para vocês que está no meu coração, que eu li essa semana, que diz assim, no livro Mente, Caráter e Personalidade, que é dever de todo cristão cultivar hábitos de ordem, perfeição e presteza. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele desenvolva isso em nós, características celestiais. Querido Deus, venho a pedir, Senhor, que abençoe todos que estão aqui na Escola de Profetas, abençoe os que estão em casa e que o Senhor venha derramar seu Espírito Santo em cada um, ó Pai, para que ao lermos esse estudo, que venha entrar no coração de cada um e venhamos praticá-lo, ó Pai. E, Senhor, também te peço que esse culto seja abençoado, que o lar de cada família seja próspero, Senhor, e que seja abençoado, que venham buscar cada vez mais estar perto de Ti, ó Pai, e fazer de acordo com Tua obra e Teu caminho, ó Deus. E que eles não fiquem com esse vídeo só para eles e que passem diante, ó Pai, porque outras famílias podem ser abençoadas através desse vídeo e através deles, ó Pai. Que o Senhor continue iluminando o caminho de cada pessoa e ajudando para que seja cada vez mais forte, apesar das dificuldades, ó Pai. E que venham persistir na batalha junto a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E mais um ano chegou, né? O tempo está passando e sabe o que está chegando também? O nosso lar celestial. E por isso eu convido todos a louvarmos o nosso Deus com o hino de número 4. E sabemos, irmã Jennifer, que o que nos faz ficar mais próximo de Deus é ler a Bíblia. E nós da Escola de Profetas sempre gravamos um versinho para ficar na nossa mente e em nosso coração. O versinho dessa semana que gravamos é Efésios 5,14. Vou esperar você pegar sua Bíblia para falarmos todos juntos. Então, pegou? No 3, vamos lá. Pode contar para nós, irmã Jennifer? Claro, conto sim. 1, 2, 3. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos,
e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Amém. Que o Espírito Santo possa abençoar este teu estudo. Bom dia. Espero que você tenha dormido bem, que você esteja contente, feliz e animado pelo que leu. Eu vou dizer para você por quê. Porque diante do Senhor, do Deus eterno, a verdade do Senhor, quando nos é trazida de como aconteceu, nos dá uma visão do que nós podemos fazer de diferente. Estudar as coisas de Deus traz esse impacto no nosso coração. Nós aprendemos onde outros erraram. As histórias foram registradas para isso. Por favor, abra a sua Bíblia. Em Coríntios, capítulo 10. O Senhor Deus, na sua misericórdia, pediu que estas informações fossem trazidas para nós, né? Para que, pela graça e poder de Deus, 1 Coríntios 10, mostrasse para a gente o que é que devemos fazer e por que razão estas coisas são tão importantes que sejam escritas, lidas e fazer meditação sobre isso. 1 Coríntios 10, verso 1 em diante diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo das nuvens e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Razão pela qual foram prostrados e mortos no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como já foi escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para afogar. Não nos prostituamos, como alguns deles o fizeram e caíram, e caiu num dia 23.000. E não tentemos a Deus, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritos para quê? O que diz aí? Para quê, irmãos? Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O Senhor Deus deixou que essas coisas fossem escritas para quê? Para aviso nosso. A intenção de Deus é que a gente, ao ler estas coisas, tome elas por, nossa, isso não deve acontecer comigo. Eu posso agir de forma diferente. Deus pode trabalhar comigo. Deus pode trabalhar na minha vida, o Senhor pode fazer na minha vida o que precisa ser feito. Nesta madrugada, eu quero dar um abraço em você que está em casa e agradecer a Deus porque você está fazendo o ano bíblico. Vou lhe dar uma sugestão, chame todas as pessoas da sua casa, comece a orar a Deus por isso. Nosso único refúgio está em conhecer a Deus. O Senhor Deus pede isso e só tem uma maneira de conhecê-lo, é estudando a respeito dele, orando em sua presença, pedindo a Deus para que Deus se faça conhecido para nós. Aliás, só conhecemos de Deus o que Deus permitiu que conhecêssemos. E eu queria pedir a você, em nome de Jesus, pelo nome do Filho de Deus, estude na sua casa. Você vê que esse tempinho é um tempo de um culto. Hoje será um pouquinho mais, eu reduzirei o tempo para que você tenha oportunidade de estudar com mais rapidez. Veja o Salmo, hoje que nós estamos estudando. Pegue o livro de Salmo 10, 11, 12 e vamos observar o que o Senhor Deus gostaria que estudássemos. Ontem, quando estudamos o Salmo 9 tratava ação de graça, né? Eram ações de graças pelo livramento de Deus. E o Salmo 10 é continuidade deste Salmo 9. Eu quero comentar uma coisa com você. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita inteira. Quem dividiu ela em versículos e capítulos fomos nós, né?
que para ficar mais fácil para ler. Eu digo nós, né? As pessoas que receberam a Bíblia em sua mão. Quem recebeu a Bíblia, quem recebeu os manuscritos originais, então ali houve uma época em que foi necessário que ela fosse dividida em versículos e capítulos para ficar mais fácil achar esta ou outra informação. Mas este capítulo 9, ele não termina no verso 20. Continuava aqui a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Esta informação que foi trazida no capítulo 10, do Salmo 10, né? Então você observa que é uma maneira do salmista explicar, porque foi Davi que escreveu, explicar com clareza a maneira como são audaciosos os perseguidores do povo de Deus. Eu queria saber dos alunos qual foi o texto do Salmo 10 que mais lhe chamou a atenção. Você que leu, me diga qual foi o que mais impressionou você. Estou aguardando, por favor. Você, Pedro. Você, Júlio. Eu preciso que vocês me digam. Qual foi o verso que mais lhe impressionou no Salmo 10? Vamos lá. No Salmo 10, Uhum. o versículo 7, Uhum. ele fala a importância da nossa fala, né? Fala, a sua boca está cheia de maldição, engano e fraude, debaixo da sua língua há dano e vaidade. Interessante, Júnior, você assumir que isso está falando de nós. Olha que coisa interessante. É comum que as pessoas, quando leem a Bíblia, imaginem que está sendo falado sobre outra pessoa. De hoje em diante, vocês verão a voz dos alunos. Gradativamente, os alunos irão trabalhando até o dia que eles vão assumir esse posto que eu estou aqui tomando. Então, hoje nós ouvimos Júnior, é um aluno que veio de bem longe, e ele, então, assumiu que o verso 7 está falando não somente dos inimigos de Davi, mas de nós mesmas pessoas. E você, Pedro, que texto mais te chamou a atenção quando você leu? No capítulo 10, versículo 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração, lhes acudirás. Significando que Deus, quando nós nos humilhamos diante dele, ele está sempre a ouvir a nossa voz. Isso no capítulo 10? Capítulo 10. O verso 10 ao 17. Senhor, tu ouvistes o desejo dos mansos, confortarás o seu coração e os seus ouvidos estarão abertos para ele. Graças a Deus. Quem mais gostaria de comentar alguma coisa sobre o capítulo 10? Algum verso que lhe chamou a atenção? Alguma coisa que encheu o seu coração? Vamos lá? Você, Paulinha? O verso 14 eu achei bonito. Uhum. O verso 14 diz Paula: Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Que coisa tremenda, e é verdade mesmo, não é assim? Passando para o capítulo 11, é um outro salmo de Davi, onde ele deseja, né, ele diz que Deus salva os retos e castiga os ímpios. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acredita que Deus castiga? Sim. Quem mais, além do David, acredita isso? Eu acredito. Devido ao povo de Israel, que a gente já viu que está escrito. Olha, isso é muito sério. Neuziane diz assim, sim, eu acredito. Devido ao que ele fez, a maneira como agiu com o povo de Israel. O que mais? Deixa eu lhe comentar uma coisa, para você entender como funciona o castigo de Deus. Quando o dilúvio aconteceu, quem mandou o dilúvio? Deus. E matou todos os seres humanos daquela época? Responda. Deus. Não é feio você dizer que Deus toma atitudes assim. Quem fez descer fogo do céu e então este fogo consumiu uma cidade que se tornou, duas cidades, que se tornaram com fogo e cinza? Quem fez isso? Deus. Nós temos uma ideia romântica a respeito de Deus. É uma ideia que precisa ser banida da nossa cabeça, porque isso tem trazido dificuldades terríveis. O Senhor Deus não tem como trabalhar quando nós nos envolvemos em pecados. Eu vou dizer como. Ele só se envolve se você pedir para sair daquilo. Para você entender melhor o que nós vamos estudar hoje, qual é o poder que Satanás tem com os anjos do céu hoje? Nenhum. Por que ele não tem esse poder? Porque nele não há poder? Porque não há poder em Satanás? Ele tem poder, sim ou não? Mas porque ele não tem poder com os anjos do céu? O David está dizendo, é porque eles são obedientes a Deus. O que você disse, Lu?
porque são santos. A santidade deles é o resultado da escolha deles. Qual é o poder que Satanás tem nos mundos não caídos? Nenhum. E por que não? Raciocina. Porque são obedientes. Eles disseram, não quero. Então, quem dá poder a Satanás somos nós. Ele tem o poder que a gente concede. A Bíblia fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo. Como assim? Cadê o poder dele? A hora que você se sujeita a Deus, resiste, né, a ele e ele foge. Como assim? Eu quero que você entenda isso. Satanás tem o poder que você permite. Como é que é isso? Deus tem que ser justo até com o diabo. Olha como a coisa é séria. Lembre-se do que nós estudamos hoje no capítulo que estudamos. Qual é o poder que Satanás tinha antes de Adão pecar? E por que teve depois? Porque ele deu. É isso aqui, meus irmãos. Ele deu. Quem deu? Deus tinha alguma coisa a ver com isso? Não. Agora Deus tinha que ser justo com o diabo. Por que é justo com o diabo? Porque quem quer somos nós. Nós aceitamos a intervenção do diabo. Nós aceitamos. Nós mantemos coisas que são dele. Nós mantemos emoções que são deles. Nós mantemos posicionamentos que são deles. Olha como é importante entender as coisas do céu. Manter a Bíblia dentro da nossa cabeça para a gente retirar coisas que nos tornam escravos do inimigo. Para nós banirmos da nossa vida situações que não eram para estar conosco. E às vezes nós a mantemos e a gente começa a orar, Senhor, está dando tudo errado. Olha a minha vida do jeito que está, por favor, me ajude. Porque, gente, estar bem não é estar bem por fora. Que isso até com um pouco de esforço é possível. É estar bem lá dentro. E às vezes as pessoas começam a orar, Senhor, resolve para mim, mas elas não querem tirar aquilo que as torna dependentes da ação do inimigo. Olha como é que Deus se apresenta na Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a... Ele é o Deus da vida. Como é que Satanás se apresenta? Eu vim para matar, roubar e destruir. Não existe onde o inimigo esteja que não haja essas três coisas. Ele vai roubar você, ele vai matar, ele vai destruir você. Portanto, quando você permite alguma coisa dele, olha a importância de saber o que é dele e o que é de Deus. Quais são as coisas? Fala, isso aqui eu não quero. Às vezes a gente nem sabe o que é do inimigo. Olha a importância de saber o que pertence ao inimigo e tirar isso da vida. Olha você que está em casa. É tão importante fazer o ano bíblico porque dá esse start. Você parece que tem aquela impressão, nossa, dá um clique na cabeça da gente, a gente entende. Nossa, isso eu não posso fazer. Eu tenho atitudes que eu não devo fazer, por mais inocentes que possam parecer. Isso é importante demais. Nós damos lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Por quê? Quando a gente vai e ora a Deus mantendo algo errado, abre bem o ouvido porque eu vou explicar agora. Quando oramos a Deus mantendo o que é errado, Deus tem que ser justo com o diabo. Ele fala, não atenda a sua oração, porque ela tem o que é meu. Como que você vai atender uma oração se ela é que quer? E Deus tem que fazer o quê? Ok? Como nós podemos esperar uma bênção em cima de alguma coisa que Deus amaldiçoou? Não existe como. O Senhor Deus é justo. A justiça de Deus é um negócio muito sério. Então o Senhor Deus precisa expulsar do jardim. No entanto, ao expulsar do jardim, cobre a pessoa com uma veste. E o Salmo 11, ele fala, Deus salva os retos e castiga os ímpios. Isso é muito sério. E eu queria que você que está em casa começasse, pela graça e poder de Deus, a ajoelhar-se na frente do Senhor com autoridade, entendendo quão superior Ele é a nós. Muitas pessoas entendem Deus como um ser doador de presentes, que a gente tem que correr na hora do problema, não como um sério Senhor que nos dirige a mente, a vida. Ele tem autoridade para isso, Ele tem superioridade suficiente para dizer sim ou não. Mas quer saber de uma coisa? Sem precisar explicar-nos porquê. E Ele ainda se quis revelar em algumas coisas. O que sabemos de Deus foi só porque Ele quis revelar-se. E nós, como filhos obedientes, não devemos obedecer só se entendemos. Desculpa, mas eu tive que falar essa frase para você. Que a maior parte das vezes, os grandes problemas que nós temos, é porque a gente quer esperar a razão da coisa.
Deus disse, faça. Ainda que nossa mente seja curta para entender. Por que isso? Porque a maior parte, não vou dizer a maior parte, todas as vezes o problema está conosco. E o Salmo 12, eu acho um dos salmos mais bonitos desta primeira série de estudos sobre os salmos. O Senhor Deus em uma linguagem, né, a falsidade do homem e a veracidade de Deus. É isso que esse salmo explica. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Mas no verso 5 do Salmo 12, o Senhor Deus abre um leque dizendo o seguinte, olha que coisa linda e tremenda. Ele diz assim, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em segurança quem por ela suspira. Gente, eu acho isso tão tremendo. O Senhor Deus dizendo, eu ouço o gemido dos pobres, eu ouço a angústia do necessitado, eu vou atrás, eu cuido de você. Imagine Deus dizendo isso. Você acredita nesta faceta de Deus? É uma outra coisa que nesse estudo, que ao estudarmos o ano bíblico, nós temos que pedir a Deus, Senhor, me ajude a acreditar. Não me ajude só a ler, eu preciso acreditar. Acreditar que tu salvas, que tu proteges, que tu abençoas, que tu direcionas e mostra onde devemos ir. Bendito seja o nome do Senhor. Estudamos também Gênesis, porque este estudo aqui é porque você já estudou em casa. Nós só temos que fazer uma repassada nele, né? Nós não devemos aqui explicar parte após parte, devemos repassar os estudos, tá bem? Gênesis capítulo 3 foi o que estudamos também, onde mostra a tentação que aconteceu e a queda do homem. Eu faço um desafio para você. Eu gostaria que você procurasse na Bíblia, e está no Novo Testamento, aonde diz que Adão, olha que coisa interessante, não foi enganado, que quem foi enganado foi Eva. Adão conscientemente tomou a posição que tomou. Nós sabemos que o Senhor Deus tinha criado todos os animais do campo e a serpente era o animal mais bonito e também mais capaz. Os animais eram capazes, mas não falavam. Essa prerrogativa Deus deu somente ao homem, tá bem? Eu sei que você já sabe que algum animal falou, né? Um papagaio fala, ele repete, não é isso? E a mula de Balaão falou porque Deus concedeu a ela que falasse, tá certo? Então é importante que você entenda esse tipo de situação. Mas os animais, em suma, não foram feitos para falar. No entanto, eles entendiam o homem, eles tinham um nível maior de inteligência e capacidade do que agora. E tinham capacidade, inclusive, nesta permissão, porque o Senhor Deus amaldiçoou a serpente. Foi isso ou não foi? Eva saiu a andar quando Deus disse não sai de perto do seu marido. E ela ficou numa distância suficiente para que o inimigo pudesse tentá-la. E eu preciso dizer a vocês que Eva não pecou somente naquela hora em que ela tocou no fruto e o comeu. Eva pecou desde quando? Se afastou do seu marido, não foi isso? É muito importante que nós entendamos isso. Foi pela desobediência justa às leis de Deus. Deus havia dito não faça. Atrás do não faça de Deus existe uma bênção. Eu vou repetir o que estou dizendo. Atrás do não de Deus existe uma bênção. Ele diz não, só que a gente fica esperando entender. E às vezes nem entendendo, a gente não quer seguir, porque nosso coração é mau. Está na hora de nós tomarmos uma posição, porque eu tenho certeza, através do texto que lemos ontem, de Romanos, que Deus fala conosco. Fala ou não fala? O livro de Romanos ontem disse que não existe pessoa desculpável. Todos são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus diz que Ele mesmo fala. Então, antes de um pecado acontecer, eu sempre pergunto, quando alguém vem para mim, algum aluno, meu filho, alguma pessoa vem e fala para mim, fiz tal coisa, eu falo, mas o Espírito de Deus não falou com você antes? Porque a parte de Deus eu tenho certeza que Ele fez. Aí fala, não, mas isso não é assim. A gente fala, não, mas eu vou fazer. O Espírito de Deus fala antes, sempre Deus fala. Aí você fala, não, mas eu não ouvi. Então comece a cair de joelhos e pedir a Deus, Senhor, abra os meus ouvidos, porque eu sei que o Espírito falou. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus sempre fala. Ele não deixa de fazer a parte dele. Nós é que temos que nos posicionar e pedir a Deus capacidade para obedecer. Então, meus queridos, as justas leis de Deus que foram dadas para Adão e Eva, não se separem um do outro, e eles tinham sido avisados de um anjo que caiu, sim ou não? De um anjo que se revoltou contra Deus. E Deus pediu, olha, o único local aonde este anjo vai vir poder tentar você é no único lugar que eu te disse não.
Não toque nessa árvore. Todas as outras são tuas. Eu imagino que para Adão aquilo pareceu muito simples, muito fácil, muito simples. Imagina, eu sou dono de todo o resto, porque só essa? Eu não me toco nessa. Compreenderam a seriedade disso? E então ali foi a oportunidade que o inimigo teve, no não de Deus. Ele só podia tentar Adão e Eva uma vez, e naquele local. Tá bem? Eu vou fazer uma pergunta. Eu sei que você pode pensar, aqui dentro tem uma coisa muito importante dentro desse papel aqui, tá? Há algo muito importante, muito necessário para o curso de vocês. Para você entender o impacto de quando alguém diz não para uma coisa e a tua capacidade de dizer, de permanecer firme em alguma coisa, eu vou perguntar. Qual dos alunos aqui conseguiria pegar esse papel que eu estou aqui na minha mão, que é importante para você, que você precisa dele? Qual de vocês pegaria e ficaria com esse papel aqui até o final do curso sem abrir? Não abriria nunca. Não pode abrir. Ai, que bom, que turma. Você pegaria, Pedro? Sabe por quê? O pedido de Deus para Adão foi só esse, não toca ali. E ele disse, fique tranquilo, eu não vou tocar. O que aconteceu? Satanás usou um meio para que ele tocasse. Foi ou não foi? E usou a coisa que ele mais amava, o que ele mais queria, o que ele mais precisava, o que ele mais achava fantástico. Aliás, ele trocou aquilo que ele amava muito, foi ou não foi? Trocou Deus por aquilo. Foi ou não foi? E então ela pensou que Deus estava enrolando ela na hora que a serpente disse, olha, você vai se tornar como Deus. Essa fruta aqui, olha, eu nem falava, agora eu falo. Da conhecimento, da capacidade. Todas as tardes Jesus vinha falar com eles, fazer o culto com eles, e o momento de estar com Deus era de grande sabedoria. Imagine Deus explicando algo para alguém. Toda vez que eu tenho que explicar alguma coisa, eu rogo a Deus de joelhos. Senhor, me dá a capacidade de explicar este assunto, porque é tão importante explicar. Agora imagine ouvir algo da boca de Deus, Deus explicando. Imagine ouvir Deus explicando a anatomia feminina. Olha que coisa tremenda. Eva, dentro de você, que você nunca viu, tem um bercinho para receber uma criança. Ela Senhor, você é feita assim. Imagina Deus explicando para Adão e Eva. E a espera de Jesus todas as tardes não era simplesmente uma aula tremenda que eles recebiam. Porque estar com Deus é sempre muito, um envolvimento grande em sabedoria. Mas era também um momento de alegria. E o que aconteceu? A serpente passou para ela que ela conheceria e saberia tanto quanto Deus antes de Jesus explicar. Você vai ser como Deus. Isso aqui vai te dar muito conhecimento, capacidade. E ela pegou e comeu, não aconteceu nada. Peraí, aquela fruta era a maçã da bruxa malvada? Tinha um veneno dentro? Não. Qual era o problema daquela fruta? Várias pessoas pensam que o problema era a fruta. O problema era a desobediência. Deus disse não. Não é não. Isso é muito sério. E ela pega, não sente nada, pelo contrário, eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas que o nosso estudo de hoje nos mostrou. Que ela sentiu algo muito grande. Sentiu ou não sentiu? De onde vinha? Gente, nós temos que estudar isso. Porque o pecado causa esse frenesi. Nós temos que estudar isso. Porque essa alegria por fazer o errado, depois de uma prostração terrível. Isso não estava na fruta. De onde estava vindo isso? Por que ela sentiu isso? Da mesma forma, também Adão sentiu, na hora que ele recebeu da esposa e comeu. Foi ou não foi? E eu preciso que vocês pensem sobre isso. Nós temos que estudar sobre isso, pedir, Senhor, me ajuda a entender por que o pecado causa esse frenesi todo. Outra situação interessantíssima deste estudo, olha o que eu preciso te dizer. Fala sobre a nossa natureza. A nossa natureza antes do pecado, qual era? Pura, igual a dos anjos, sim ou não? E depois do pecado? Eu quero que você entenda aqui, ó. Presta atenção. Os anjos os advertiram que se estivessem de sobreaviso contra os ardis de Satanás. Por favor, eu quero que você leia esse parágrafo. Vamos lá, vocês têm que ler rapidinhos, porque eu tenho ainda mais 8 minutos. Vamos lá? Eu preciso explicar isso. Nossa natureza, vamos lá? Vocês sabem que do homem Deus exige inabalável confiança, sim ou não?
e inabalável obediência. Não é assim? Olha como é importante isso. Agora, peraí. Antes, porém, deixa eu dizer uma coisa. Deus exige do homem inabalável obediência. Sim ou não? Agora olhem para cá. Como que alguém consegue obedecer de forma inabalável o outro? Quando confia no outro. Quando não confia, tenta mudar aquela coisa. Dizer, eu vou mudar esse teu jeito. Eu não confio em você. Agora presta atenção. Quando uma pessoa não confia em outra que ela está sob as ordens, ela também não merece confiança. Eu gostaria muito que você entendesse essa frase que eu acabei de lhe dizer. Adão e Eva, eles pararam de acreditar em Deus. Satanás não acreditava em Deus no céu. Não foi isso? Ele não acreditava em Deus. A cabeça dele funcionava assim. Eu não vou acreditar, eu não vou obedecer. A gente só obedece quem a gente ama. Eu lembro do meu esposo dizendo assim para mim. Quando eu estava resistindo a alguma coisa que ele me dizia, ele dizia assim, se me amais, guardareis... O quê? Os meus mandamentos. Ele dizia para mim, eu falei, tá, tudo bem. É interessante isso, é verdade. Quando você ama, você obedece. Qual é a maior prova de que você não ama? Isso é muito sério. Cleiton gostou e olhou bem para a esposa. Isso é muito interessante. Agora veja aqui, eu quero ler com vocês. Os anjos os advertiram que estivessem de sobreaviso contra os ardis de Satanás, pois seus esforços para o enredar seriam incansáveis. Os esforços seriam o quê? Incansáveis. Continua. Enquanto fossem obedientes a Deus, o maligno não lhe poderia fazer mal, pois sendo necessário, todos os anjos do céu seriam enviados em seu auxílio. Se com firmeza repelissem suas primeiras insinuações, estariam tão livres do perigo como os mensageiros celestiais. Olha que coisa linda. Se, porém, cedessem uma vez à tentação, leia isso aqui, sua natureza se tornaria tão depravada que não teriam em si poder nem disposição para resistir a Satanás. Não teria em si nem poder nem disposição para resistir a Satanás, como é nossa natureza hoje. Não tem poder nem resistência para resistir ao Satanás. Nem inclinação para resistir a Satanás. Você entende que nossa natureza hoje é amiga do pecado? Você já percebeu como é difícil fazer o certo e como é fácil fazer o errado? Por quê? Nossa natureza. E nós precisamos que essa natureza seja mudada. O grande trabalho de Deus é isso. Irmãos, aí é o que acontece? Eva separa-se, Eva peca, separa-se de seu esposo em distância, né? Eva peca, se torna o canal para pecar. Olha que coisa tremenda. Primeiro o canal para o pecado foi a serpente. Agora Eva se torna o canal e Adão peca. Qual foi a primeira atitude de Adão quando ele pecou? Fugiu. Fugiu da presença do Senhor. Se escondeu da presença do Senhor. Que coisa tremenda. Agora eu gostaria que vocês lessem o parágrafo. O parágrafo começa, uma expressão de tristeza sobreveio ao rosto de Adão. Peguem aí, por favor. Passou para o grupo, para o Adão e Eva, que eles entrariam noutro nível, noutro ponto da existência se pecassem. Mas dá uma olhadinha o que diz aqui no final deste parágrafo. Uma expressão de tristeza sobreveio ao rosto de Adão. Acharam essa parte? E no finalzinho dela está escrito assim, olha o que diz aqui. Ela raciocinava, achem isso, no finalzinho, acharam? Ela raciocinava que isso deveria ser verdade, pois que não sentia evidência alguma do desagrado de Deus, mas ao contrário, experimentava o quê? Uma influência deliciosa. Olha, gente, olha a palavra que foi colocada aqui. Deliciosa, alegre, a fazer fremir toda a faculdade de uma nova vida. Influência tal, imaginava ela, como que inspirava os mensageiros celestiais. Ela achou o quê? Estou igualzinho os anjos. Sentia alegria por pecar. Uma coisa deliciosa na hora que estava pecando. Não é terrível isso, irmãos? Sim ou não? Agora continua. Eu preciso tratar um outro detalhe com vocês. Quando Adão e Eva perceberam o que tinha acontecido, começaram a ver o verdadeiro caráter do pecado. Tristeza. E então, quando Deus pergunta para eles, o espírito de justificação própria, igualzinho que estava sobre Satanás, entra neles.
Espírito de justificação própria. O que eles começaram a dizer? A mulher que você me deu, ela não era tão boa assim não. Olha o que aconteceu. Tá bom, então o que você fez, mulher? A serpente que você criou não era tão boa não, Senhor. Aí para a serpente Deus não pergunta nada. Por que você fez isso? Porque a serpente não fala. Para a serpente ele lançou uma maldição sobre ela. Ela voava, pousava aqui e acolá, agora ela rasteja, se torna um animal tenebroso, temido por todos. Mas para quem estava por trás dela, porque quem era que estava ali no Éden vendo e ouvindo tudo isso? Deus lança a maior de todas as profecias, que é a esperança da minha vida. A única coisa que nós temos que vale a pena é o que Deus disse naquela hora. Ele disse assim para Satanás. Olha a linguagem de Deus. Vai lá em Gênesis 3 e observe o que Deus disse. O verso 15 é diretamente para Satanás. E capítulo 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Quem é a mulher? A igreja, que é a primeira profecia da Bíblia. Diz que colocaria inimizade entre Satanás e a mulher, né? E entre a tua semente e a sua semente. Peraí. A semente de Satanás e a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Cristo. Sabiam que essa semente aqui não está falando de nós? É o Filho de Deus. É o Senhor Jesus de quem está falando aqui. Tá? Avante. Por que não é nós? Que poder a gente tem contra Satanás? Responda. Quem é que tem que tomar o nosso lugar e tomar esse poder e dizer, eu trabalho por ti? Para quem quiser, viu? Quem é que toma esse poder? Interessante isso, né? Avante, olha aqui, ó. A semente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não era para nós. Nós não temos capacidade de ferir a cabeça de Satanás. Quem que tem capacidade de ferir e que fez isso? Quem fez isso? O único poder que existe neste planeta que realmente tem capacidade de vencer é o de Deus. E é este que a gente toma posse. Compreenderam isso? Olha a dependência que nós temos do Senhor. Isso é um negócio tremendo, tremendo. Gente, para a mulher Deus deu uma responsabilidade tremenda. Em dor terá filhos e o seu desejo será para com seu marido. Antes do pecado não deveria ser assim. Depois do pecado é o quinhão de toda mulher. Os seus desejos, as responsabilidades, não que ela perca a sua identidade própria, mas ela agora depende de seu esposo para tomar decisões após casada. Você entendeu a seriedade? E antes de casar, ela depende de quem? De seu pai. Isso é muito sério. Muito sério. Um dia nós vamos estudar sobre casamento aqui, tá? Mas infelizmente os homens também sem Deus trabalham em cima de um abuso de supremacia, né? Qual foi outro detalhe que aconteceu após o pecado? Os animais deixaram de atender Adão. Vocês viram isso? Que coisa tremenda. Se rebelaram contra Adão. Gente, que impressionante. As árvores começaram a cair as folhas. E eles então começaram a chorar, mais que hoje choramos pelos nossos mortos, por causa de uma folha que eles viram cair. Vocês têm ideia quão fantástico era o jardim do Éden para eles verem aquilo? E o Senhor Deus então os chama e diz, vocês vão precisar sair daqui. E eu fico imaginando um diálogo entre Adão e Jesus. Senhor, fica tranquilo, agora eu não vou mexer mais nessa árvore. Eu tomei minha lição. Ele falou, você não tem mais autoridade sobre você agora, porque a quem você se entrega é que você se torna escravo. Irmãos que estão me ouvindo em casa, quão importante é entender isso. Quão sério é entender isso. Mas no dia de amanhã nós vamos ver qual foi o plano que Deus fez, chama-se o plano da redenção, para resolver o problema do homem. O homem agora, ele está em morte eterna. É claro que ele não morreu no mesmo dia, mas a sentença de morte foi dada naquele dia para ele. E isso é muito sério. Nossa realidade e nossa atitude natural é condenação. Nós somos condenados. Só temos uma saída, que é o que nós vamos estudar amanhã. A saída do homem é algo de fora. Não está em nós a salvação. Vem de fora. A salvação é algo fora de nós, independente de nós e sem a nossa participação. Salvação não depende do que eu faça, porque tudo que eu faço não tem a qualidade que alcança a salvação. Salvação, repita comigo, vamos lá. Salvação é algo fora de nós,
independente de nós e sem a nossa participação. Pense sobre isso. E nós vamos estudar isso amanhã. Eu quero orar com você agora. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de ajoelhar com você. Amado Senhor, obrigada por nos revelar estas coisas e mostrar para nós, Pai de amor, que estas coisas foram escritas para aviso nosso. Eu rogo a Ti que nos ajude a pensar o dia todo sobre isso. E que no final deste dia, Senhor, nós estejamos nas Tuas mãos, porque é a nossa única saída. Abençoa essa pessoa em casa, encha do Seu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.